Bom, em poucas palavras, ele precisa de uma política de alfabetização porque os alunos não estão sendo alfabetizados, né? Porque as normas existentes, a cultura existente sobre a alfabetização, ela não é baseada em evidências científicas, ela é equivocada, né? E a escolarização é a base da escolaridade, né? Em todo mundo, né, a escola formal começa, né, o primeiro ano é o ano em que se alfabetiza as crianças. Então, esse é um marco importante e o Brasil, infelizmente, não tem conseguido colocar isso de maneira muito clara. O primeiro ano da escola é o ano em que a função primordial é alfabetizar as crianças, né? Então, como o MEC tem um papel muito importante, né, percebido pelos estados e municípios, é fundamental que ele tome uma posição a respeito dessa questão que vem sendo tratada muito mal nessas décadas. Não me parece, né, que as ações, as decisões, os mecanismos existentes, né, no governo federal e também, por reflexo, nos governos estaduais e municipais em geral, têm promovido boas práticas de alfabetização, né? No Brasil ainda persistem, né, mesmo e sobretudo entre as pessoas que se dizem entendidas de educação, né, ideias equivocadas sobre o que é alfabetização, o que é alfabetizar, como alfabetizar, quando alfabetizar, quais são os métodos adequados para alfabetizar, como avaliar para saber se o aluno foi alfabetizado. Não é? A diferença entre ler e compreender, que é alvo de muita incompreensão, muito equívoco entre os educadores brasileiros. Não é? E, infelizmente, essa é uma cultura, não é, que é muito compartilhada no Brasil, nas autoridades do Ministério, nos documentos públicos, nas faculdades de educação, nas capacitações promovidas pelos vários órgãos e que se reflete nos livros didáticos e nos materiais que chegam às escolas diretamente ou indiretamente via programas especiais de alfabetização. Então é um mundo de equívocos que se consolidou e que agora parece que o governo, sobretudo o MEC, está disposto a enfrentar e mudar essa trajetória. Nós não temos muito dados sobre como era a educação no passado, a gente tem muita história, não é? Mas até a década de 60, não é? E na década de 60 ainda havia no Brasil uma ideia bastante clara que o menino entra para a escola para ser alfabetizado, que a alfabetização se dava no primeiro ano escolar, não é? O que eram cartilhas de alfabetização, não é? Que melhores ou piores representavam o conhecimento da época, não é? E a partir da década de 70 isso começou a ruir, né? Houve uma grande contestação, não foi só no Brasil, mas aqui também, sobre a questão da alfabetização, do ensino em geral, da alfabetização em particular, e começou então um desmonte do que tinha e não foi substituído por nada a não ser ideias muito vagas a respeito do ensino em geral, da alfabetização em particular. Essas ideias, né, que no Brasil tomaram o nome de, sobretudo, de construtivismo, né, em parte associadas ou não a propostas de Paulo Freire, do ponto de vista mais ideológico, né, ou mais metodológico, do ponto de vista as propostas do chamado construtivismo. Em outros países isso tomou outras feições, né. E na década de 90, né, quando o MEC aprovou os seus PCNs, isso entrou oficialmente na política do governo, né? Então todas essas ideias estão lá, né, dentro do documento das PCNs, dos diretrizes curriculares da época de 90, e que são entronizadas e aí viram um pouco de doutrina oficial, né, que inspira os currículos, os cursos, os materiais didáticos usados nas escolas do Brasil como um todo. E isso, obviamente, se reflete, não é, nos livros didáticos. O que é permitido, o que não é permitido, que tipo de texto que pode entrar, não é, se vai ensinar a decodificar, se não vai ensinar, como é que faz, como é que deixa de fazer. E aí nos programas oficiais, como o PNAE, que é o programa de alfabetização, né, a retórica, a alfabetização na idade certa, que ano que alfabetiza, que ano que não alfabetiza. Aí há a mudança do currículo de 8 para 9 anos, e aí alfabetiza aos 6 anos, não alfabetiza. Que tudo isso foram sendo objetos de equívocos acumulados ao longo do tempo. A ANA, a Avaliação Nacional de Alfabetização, que é um teste que não avalia nada, que ele tem erros metodológicos brutais que já foram reconhecidos pela comunidade acadêmica, mas não pelo Ministério da Educação. Não é? O ENAD, que é a prova de saída dos professores, que faz um punhado de perguntas de natureza teórica, ideológica, mas nenhuma pergunta relevante sobre a ciência cognitiva da leitura, sobre a alfabetização. Não é? As diretrizes da formação de professores, que insistem nesses mesmos erros. Não é? Os critérios de avaliação, por exemplo, de revistas científicas no Brasil, sobretudo na área da educação,
não é, que premia, não é, muito mais o lado teórico, ideológico, do que a consistência metodológica daquilo que é aprovado como um artigo científico. Não é? Enfim, você tem aí um festival concatenado, orquestrado de equívocos na educação em geral, mas que são muito fortes, ideologicamente marcados na área de alfabetização e que têm contribuído, né, para esse atraso do Brasil nessa área. Né? E isso repercute no que pensa, no que fazem as secretarias estaduais de educação, as secretarias municipais e também a maioria das ONGs no Brasil, que acabam apoiando, né, e promovendo essas ideias equivocadas. Temos, né, nós temos no Brasil uma comunidade acadêmica, né, da ciência cognitiva da leitura, tem algumas dezenas de pesquisadores que publicam no Brasil, alguns deles no exterior, e que estão afinados com a evolução da ciência. Né, em alguns momentos, né, eles se reuniram em grupos, né, eu mesmo articulei alguns desses grupos, em 2003 o relatório apresentado na Câmara dos Deputados, em 2010, 2011 um relatório apresentado na Comissão da Academia Brasileira de Ciências, em 2014 um estudo que fizemos sobre a avaliação nacional da alfabetização. Na etapa final da BNCC, nós conseguimos reunir um grupo de dezenas de pesquisadores que contestou e tentou contribuir, sem sucesso, para a melhoria da questão da alfabetização da BNCC. Ou seja, há um grupo, sim, de brasileiros, de estudiosos do assunto, que estão absolutamente atualizados a respeito do que é científico e do que é eficaz em alfabetização. E há também alguns grupos, né, eu mesmo, né, o Instituto Alfabeto é um deles, que tem propostas concretas, programas e materiais de ensino já implementados em grande escala no Brasil e alguns deles com sucesso comprovado, com evidências, com avaliações de várias natureza que comprovam que nós somos plenamente capazes de alfabetizar as crianças ao final do primeiro ano com sucesso. Eu acho que a política teria que pensar em dois tempos. Né? De um lado, no médio prazo, não é, começar a mudar a mentalidade, os critérios, as orientações oficiais, para poder adquirir uma linguagem, um encaminhamento mais consistente com a ciência cognitiva da leitura. Não é? Isso tem a ver com documentos, com seminários, com discussões, não é? Mas também tem que entrar nos instrumentos fortes do MEC. Não é? O mais importante deles é a BNCC. Quer dizer, enquanto a BNCC disser o que diz, né, um conjunto de equívocos sobre a alfabetização no primeiro ano e nos seguintes, e o que não diz na alfabetização infantil, por exemplo, a palavra letra só aparece uma vez na BNCC de Educação Infantil. Então isso tem que mudar. Por quê? Porque isso reflete no livro didático, no PNLD. Então tem que mudar, né, a BNCC, tem que mudar as regras para o PNLD, porque o livro didático é o grande instrumento que vai chegar lá, que vai orientar os professores, que vai orientar as capacitações. A ANA, não é, que tem que ser uma avaliação nacional da alfabetização, que seja consistente com o que seja a alfabetização aplicada de forma certa, no momento certo. Não é? Então, esses mecanismos são absolutamente fundamentais que sejam revistos e há diferentes formas de fazer isso. Não é? Seja uma revisão mais global, seja uma revisão mais tópica. Há como fazer isso. Então, de um lado, essas questões conceituais. E, obviamente, essas outras que eu já mencionei. Mudar critério de formação de professores, dos currículos, dos materiais, mas se não tiver isso acertado lá na base, lá na BNCC, etc., vai ser muito difícil corrigir lá na frente. Agora, ao mesmo tempo, é preciso de entrar em campo, mostrar a realidade, é preciso de pegar o que existe, patrocinar, incentivar os estados e municípios. Né? Uma das grandes dificuldades que nós temos, por exemplo, ao implementar os nossos programas nos municípios, não são as dificuldades naturais de implementar, são difíceis, não são essas. É inconsistência, porque a gente diz uma coisa, mas vem a faculdade diz outra, vem o MEC diz outra, inconsistente. E os municípios vivem no meio dessa inconsistência. Então é importante que o MEC comece a eliminar a inconsistência, não é, com meio de documentos, de posicionamentos formais, BNCC, PNLD, etc., mas também patrocinar maciçamente projetos que já deram certo e que possam contribuir para criar novas realidades e assim você criar uma massa crítica maior em torno desse conceito de educação baseada em evidências, alfabetização baseada em evidências, né, e que promovam efetivamente resultados mensuráveis no curto prazo. Sem isso, nós vamos ficar apenas na retórica e isso pode retroceder a qualquer momento.
Nós temos bastante evidência de que o nosso trabalho dá certo e temos muita evidência de que ele poderia dar muito mais certo, não é, se houvesse uma consistência nas orientações oficiais do MEC, das secretarias, a respeito do que é alfabetização. Não é? O Brasil já perdeu muito tempo com discussões ideológicas estéreis, não é? Já sabe qual é o caminho a seguir, então é importante que isso seja abreviado. Uma das dificuldades maiores que a gente tem é essa. De um lado, você trabalha, conquista os professores, os coordenadores, os diretores, eles entendem, veem que dá resultado. Mas, de outro lado, vêm os programas do MEC, vêm as capacitações das universidades, dizendo um punhado de coisas inconsistentes, mas vem com o selo oficial. Então, essa inconsistência é o que atrapalha mais. Não é? Agora, apesar dessas inconsistências, muitos municípios têm conseguido dar resultados. Nós temos publicado no site do IAB uma série de estudos, inclusive estudos randomizados, inclusive estudos com alfabetização usando software, que mostram, como é no resto do mundo, que quando você usa os princípios da ciência cognitiva de leitura de maneira sistemática e explícita para alfabetizar os alunos, os resultados são melhores. O caso mais espetacular que nós temos é o de Sobral, que é espetacular em tudo, e a razão é que eles adotam com fidelidade as orientações, não há inconsistência e há uma continuidade ao longo do tempo. Então tem mais de 15 anos que estamos lá com resultados, 98, 99% dos alunos alfabetizados ao final do primeiro ano e evoluem aí no seu programa de leitura de maneira normal. Teresina é outro município grande, uma capital, e que tem feito avanços enormes. Este ano mesmo, de 2019, nessa altura do ano, já estão com 89%, 90% dos alunos no nível adequado para o mês de setembro, o que mostra que é possível fazer isso em grande escala. E temos vários outros, e temos várias evidências comprovadas, publicadas, de que é possível sim fazer essa alfabetização dentro de um ano, levar as crianças a adquirir um nível de fluência de leitura de 80 a 90 palavras por minuto ao final do primeiro ano e a partir daí então permitir que eles deslanchem no seu sucesso escolar. Mas certamente é um espaço muito grande para que as secretarias municipais, estaduais de educação e o governo federal, através do MEC, deem um impulso, eliminando as inconsistências, promovendo as consistências e ajudando os estados e municípios a implementarem bons programas eficazes para efetivar a alfabetização. E, obviamente, avaliando os resultados para disseminar aquilo que deu mais certo.